Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Fábio Silva e hoje está começando como estreia o Pod Família. Então seja muito bem-vindo. Esse programa tem como intuito de ser uma ferramenta de crescimento para você e para a sua casa. E nessa data, antes de mostrar eles ali, eu já está mostrando eles? Já está mostrando ele? Qual é a data da festa? 25, 26 e 27. Mas qual é a data comemorativa? 4 anos. Nessa data de 4 anos de ADEF, no dia 5, 26 e 27. dia 25, nós ganhamos um presente de poder trazer a estreia do Pod Família, fazendo com que você possa conhecer esse ministério, aonde nada melhor do que ninguém poder explicar para você, te dar detalhes do ministério, do que o pastor Eliel, nosso pastor presidente, e a pastora Rafa, sua esposa. Amém? Você não posso ouvir os seus palmas daqui, mas eu tenho a certeza que o teu coração se encheu de alegria. E hoje nós estamos aqui com o pastor Eliel Brito, é isso? Isso. O mais lindo das galáxias. Aí não, vó. Ah! Aí já. E pastora Rafaela A Brito. mais linda das galáxias. E aí, como é que vocês estão? Graças a Deus. Pode usar aí. Olha lá. Eu te dou a preferência para você. Paz do Senhor, queridos. É um prazer imenso. A gente está... E olha, uma alegria que não cabe poder começar esse projeto, né, e dar o start, falando assim, né? Uma alegria muito grande. E só tenho a agradecer a Deus, não só por isso aqui, mas pelo que está por trás disso também, que são as pessoas que estão envolvidas desde cedo aí, trabalhando para que a gente pudesse estar aqui, né? Eu só tenho a agradecer. E eu acredito que vai ser muito edificante. Acredito não, eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todos que vão assistir, né? Não só esse de hoje, mas todos que forem lançados aí, né, nas quartas-feiras. Pastor Eliel. Bem, para nós também é um motivo de... Todo crente negócio é motivo de alegria, né? Já gravou. Para nós é motivo muito especial ter do ano passado, isso nasceu no nosso coração e pela correria da gente estar fazendo várias coisas, nós não conseguimos fazer. E eu não acredito no acaso. E Deus nos uniu novamente, juntamente com o pastor Fábio. E o pastor Fábio já tinha também. E nós falamos assim, então vamos tocar para frente. E aqui nós estamos. E hoje você vai conhecer um pouquinho como começou o nosso ministério. Mais à frente, em outros dias também, você vai saber como nós nos conhecemos, como nasceu o ministério ADEF. Então você vai ficar sabendo uma coisa sobre como começou, quantos anos nós temos. Inclusive nós vamos estar 4 anos vivendo a bondade de Deus. Foi o tema que Deus nos deu, vivendo a bondade de Deus. Porque se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos vivendo isso. Então nós entendemos que nós estamos vivendo a bondade de Deus sobre a nossa vida. E você vai estar aí sabendo um pouquinho sobre a nossa história. E vai ser bênção de Deus para a sua vida. Talvez você um dia pensou, puxa, eu queria ir lá no ministério ADEF, mas eu não sei como surgiu. Você vai sair da tua dúvida, querido. Então você vai saber que o ministério ADEF é um ministério sério, que investe em vida, em pessoas. Vem para cá e você vai ser edificado por Deus na sua vida. Amém. Você está no Pod Família. Esse programa tem como intuito de ser um canal de bênção para a tua vida. E comemorando esses 4 anos, irmão, eu quero conhecer um pouco sobre o pastor Eliel, um pouquinho sobre a pastora Rafa. Eu já conheço, mas eu quero fazer perguntas para que você possa também conhecer e também o ministério. Eu fiz aqui uma colinha de algumas perguntas, né? Felizes? Graças a Deus. Eu até tio. Eu até tinha o meu, só que o meu, a colinha saiu aí. Então nós vamos... Está feliz? Está feliz, pastor? Nós estamos. Digo como casal. Tá tranquilo, tá benção. Só não posso falar calma. Isso aqui é o verdadeiro... Ao vivo? É o verdadeiro casal chocolate, né? O pastor... Eu entendo assim. O pastor Fábio perguntou se eu estou feliz. Eu
estou pastor e sou feliz. Porque pastor eu estou. Amanhã eu posso não ser, porque Deus pode me tirar. Agora feliz eu sou. Graças a Deus. E estão casados há quanto tempo? São 23 anos de relacionamento, mais 17 de casamento. E 17 anos de casados, 7 anos que nós namoramos, ficamos 2 anos e 1 ano e 9 meses, perdão, separados no namoro. E quando voltamos para casar mesmo, né? E 17 anos de casamento, 2 filhas, as 2 filhas mais lindas das galáxias, a Milena de 13 e a Maria Sofia de 5. São 17 anos de casamento. 17 anos de casamento. Eu tive o privilégio de acompanhá-los, né, de conhecê-los no período ainda do namoro. Para quem não sabe, a pastora Rafa hoje foi minha líder na minha juventude, né? Sofri. E hoje Deus me deu esse privilégio de eu continuar sendo pastoreado, né, pela Rafa. Hoje eu sou um fruto daquilo que você plantou lá Não atrás. só você, mas como outros, né? Isso. Graças a Deus. Eu não sei se pode falar o nome dela aqui, eu acabei de passar pela Joana ali, Eita! no Marco 2, que também passou pela nossa juventude também. Deus abençoe, Joana. E Eliel também passou um período em que a Rafa liderava a gente, e ele nos acompanhou ali, né, monte, na casa nos lares. E é como eu sempre digo, Deus ele sempre começa a dar sinais daquilo que nós iremos nos tornar. E hoje está aqui, pastor Eliel, pastora Rafa. Nem sempre foi flores, Não. né? Nem sempre foi flores, mas eu queria saber um pouquinho, né? Como é que surgiu o ministério ADERF? Fala. Eu falo um pedaço, você fala outro. Isso. Eu me lembro que nós, assim que casamos, nós tínhamos muita dificuldade em relacionamento. Mas muita. A gente Não era pouca. A gente brigava 7 dias, discutia 7 dias por semana, mas nunca foi agressão. Graças a Deus. Discussão. Se houvesse mais dias, a gente discutia mais dias. Mas como era só 7 dias na semana, a gente discutia. E um dia nos convidaram um dia para a gente fazer um curso de casais. E eu falei assim, custa nada, né? Vou lá fazer. E fiz. E aí Papai do Céu colocou no nosso coração esse desejo por trabalhar com famílias. E ali Deus começou a trabalhar na nossa vida, E nós fomos a um determinado ministério, para uma igreja. Lá nós implantamos o ministério de família nessa igreja. E Deus foi trabalhando na nossa vida com famílias. E a gente ia tocando o ministério de família. Mas nunca para abrir igreja. Nunca pensando em abrir igreja. Não era não era esse o nosso pensamento. O nosso intuito sempre foi de trabalhar com família. Trabalhar com família, restaurando famílias e casais. Deixa eu ligar aqui, começar nessa linha, né? Isso. Deus sempre chamou a gente para a área familiar. Então, não tinha como começar o ministério que não fosse família. E aí nós resistimos por algum tempo, nós fugimos, corremos bastante, e Papai do Céu nos pegou na curva lá e falou assim, olha, ou é assim, ou é assim. E aí você continua aí. E nós fomos, ele 23 anos de um ministério e eu 21 anos. Eu conheci o Eliel no ministério ao qual nós congregávamos e ficamos 21 anos. Eu 21 e ele 23 lá. E foi muito abençoador para a nossa vida, foi um divisor de águas muito grande. Construímos, né, graças a Deus, junto com esse ministério, muitas coisas. Pelo período foi uma escola, né? Foi, totalmente. Foi. Lá nós aprendemos o que dá para fazer, o que se faz e o que não faz. Exato.
né? Um aprendizado Foi muito grande para a aprendizado nossa muito vida. grande para nós. E nesse ministério eu posso dizer para você com todas as letras, eu nunca me imaginei fora desse ministério. Na minha percepção, eu nunca havia me imaginado fora do ministério que a gente sempre foi ali, que foi para mim a minha casa espiritual, né, por 21 anos. Eu nasci num berço evangélico, o Eliel também, mas a igreja de família onde eu congregava era em Iguaçu Velho, muito distante para minha mãe, e quando nós moramos em Mato Grosso do Sul 3 anos e voltamos, minha mãe definiu ficar mais próximo de casa, que é o ministério ao qual nós ficamos 21 anos. E situações surgiram, literalmente, e eu enxergo isso como a mão de Deus, porque tudo na nossa vida tem a mão de Deus. Situações aconteceram para que a gente não saísse, mas desse uma pausa nesse ministério, e no período de pausa dos trabalhos, vamos dizer assim, que na verdade eu não parei de trabalhar, eu fui para uma congregação, né, para poder ajudar nos 25 anos dessa congregação. Ajudar um amigo. E ficamos lá muito 9 assim. meses. 9 meses, 9 né? meses nesse Foi o nosso último período no ministério. 9 meses nessa congregação, ajudando lá esse pastor amigo, muito amigo mesmo. E ali a gente ficou ajudando nos 25 anos da congregação, e foi quando Deus deu um sinal para mim e para o meu esposo. Então, situações aconteceram e o pastor ele chegou para minha mãe e ele disse para minha mãe assim: a carta de mudança dele está pronta. Aquilo foi um start para mim. Eu falei assim: opa, meu tempo nesse ministério acabou. E a gente não estava na matriz, estávamos numa congregação, e quando eu ouvi isso, eu falei: Léo, nosso tempo nesse ministério cessou. Quando eu ouvi isso, né, minha mãe declarou isso para a gente. E aí eu fui na matriz, pedimos para orar, pedimos a bênção, saímos, graças a Deus, em paz. Minha mãe foi testemunha desse momento, né, da nossa despedida. Nós chegamos no domingo, depois do culto, e a palavra de Deus diz que a gente tem que chamar alguém, né? Então eu chamei minha sogra, falei: vem cá, quero que a senhora seja testemunha. Nós pedimos que orasse por nós, para que nós pudéssemos estar saindo, foi o tempo de Deus, porque até então tinham falado com a minha sogra também, que a nossa carta estava lá. Então eu cheguei no domingo e falei: eu vim buscar a minha carta, porque a minha sogra falou que estava pronto. Então a gente viemos buscar, para a gente sair em paz, para que Deus venha continuar na nossa vida, aquilo que Ele tem na nossa vida. E ali foi o último dia que nós cultuamos, nós chegamos ali, pedimos a nossa carta para a gente ir embora. E ali minha mãe, sendo nossa testemunha, não tinha essa ideia também nesse momento eu não tinha ideia de igreja. Não tinha, de coração. Pelo contrário, na minha cabeça e na cabeça do Eliel, nós íamos procurar um ministério para nos vincularmos, né? E sempre conversando, nesse inteirinho a gente conversando muito com nosso honorável, estimável amigo Bispo Vandir Ferreira. Paizão. Esse aí, nossa. Foi um homem que somou muito a nossa vida. Muito. E nos instruiu. Inclusive, quando eu estava nesse ministério, muitas das vezes eu ligava para o Bispo Vandir 2 horas da manhã, eu já liguei e falei: meu amigo, eu preciso de um conselho pastoral. E esse homem já abriu a porta da casa dele para mim e nos ministrou na nossa vida por muitas vezes. Então, Bispo, eu quero que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, o seu ministério. Quando levantou, então, ardeu o coração, vocês foram direcionados, então vocês pediram auxílio ao Bispo Vandir. Ao Bispo Vandir. E aí ele lançou uma palavra para a gente, porque a gente estava assim, procurando igreja mesmo para membrar. E o Bispo lançou uma palavra para o pastor Eliel para mim, que eu não me esqueço desse dia. Ele disse assim para a gente: quem é do altar não vive longe do altar. Quem é do altar não sobrevive longe do altar. Eu reconheço o chamado de Deus na vida de vocês. Foi a palavra do Bispo Vandir. E muito claramente, o pastor Eliel falando assim com o Bispo Vandir: mas Bispo, eu não me vejo, o pastor Eliel, nós somos assembleanos de berço. Somos assembleanos da Canela Roxa. E a gente falou muito isso com o Bispo. Eu falei: Bispo, eu não me vejo no seu ministério.
Até porque isso fica muito claro na nossa amizade, porque não interfere o pensamento teológico com a amizade. Olha, Nunca isso interferiu. aí tem que haver uma maturidade de ambas as partes. De ambas. Né? Porque a gente sabe que hoje, né, existe aquele negócio, né? Você só é meu amigo enquanto você está comigo. O quanto você concorda com Quando eu concordo contigo. Exatamente. E eu Então, dou, assim, eu dou graças a Deus pela minha amizade com o Bispo Andi, Nunca que definiu. isso é- a gente, em algumas coisas teológicas, a gente diverge, Há muito. mas Mas a gente é amigo. a gente é amigo por demais, que eu amo o caráter desse homem, eu amo a índole desse homem, é um homem que somou muito na nossa vida. E como ela estava falando, e quando eu veio falar sobre o ministério para nós, eu falei, meu amigo, eu não quero esse negócio de pastorear, não. Foi exatamente assim que o pastor falou. Eu falei não assim, quero esse quero negócio abrir de pastorear. igreja, não quero nada. E ele falou, virou para nós e falou assim, não, se... Eu falei, primeiro que eu não vejo, eu botando a mão na minha cabeça, na mão da rapa, ele falou assim, se for por falta de bênção, eu te abençoo. Foi. Assim ele falou. E eu falei, mas bispo, a gente não nos vê no seu ministério. E ele disse assim, e quem disse que eu quero que vocês coloquem a placa da minha igreja? Ui. Ele disse que reconhecia o chamado de Deus na nossa vida, que era totalmente diferente de abençoar para colocar a questão de placa de igreja. Não é a igreja em si, é quem o Senhor levantou para dirigir a igreja. Então ele foi muito claro nisso com a gente, mas até então a gente não tinha lugar, não tinha nada. Zero, não tinha espaço, eu não tinha caixa de som, porque eu não tinha se não nada. tinha ideia de pastorear, Não tinha. A única coisa que eu tinha era um violão que era meu pessoal e a bateria que eu comprei para minha filha tocar, que ela me pediu uma bateria de aniversário. E a gente tinha a cadeira da nossa pizzaria, que... Da época que a gente tinha uma pizzaria. Acho que 15 ou 20 cadeiras. 15 cadeiras. 15 cadeiras. Nós tínhamos 15 Era o que cadeiras. se tinha, mas assim, não era na pretensão, jamais. E ali, um dia, a gente orando, eu falei, aí o bispo falou, vamos orar. Eu falei, então vamos orar, porque se for de Deus, Deus vai conduzir tudo de acordo com a vontade soberana dele, porque eu não quero a vontade permissiva, eu quero a soberana. E um dia, pastor Fábio, eu passei numa rua, no bairro Marco 2, aonde eu trabalhei, numa clínica para um casal. Hoje esse médico, ele é falecido até, eu trabalhei para eles, eu fui auxiliar de administrativo e fui até gerente da clínica, e depois trabalhei em um salão, um espaço que era deles também, depois que eu casei. E eu trabalhei lá um tempo, então eu conhecia o casal, eu conhecia a clínica em si e o galpão que tinha do lado, quase ao lado da clínica. E eu passei e ouvi uma placa de alugas. Eu falei assim, pensei, né, a pessoa está alugando, não sabia, já era uma igreja ali, a igreja tinha saído dali. Ela já tinha essa questão de alugar o espaço. Eu peguei e liguei, despretensiosamente, e o pastor Eliel falou assim, calma, vai acontecer, eu não vou nem me preocupar, lembra disso? Não vou me preocupar, vai acontecer, tá bom. Eu peguei o telefone, liguei, falei com ela, e aí, tudo bem, fulano e tal? Ela, rapaz, é você, Rafinha, que não sei o que, sou eu, tudo bem? Eu chamei, carinhosamente, sempre chamei ela de patroinha. Sim. Carinhosamente, ela, né? Ô, patroinha, tudo bem e tal, né? Vamos conversar lá, você está alugando um galpão? Aí ela falou assim, tô sim. Eu falei assim, eu queria saber o valor. Aí ela falou assim, pra quem? Eu falei, pra mim. Aí ela falou assim, não é? Aí ela falou um valor, aí ela falou assim, mas pra quê? Eu falei assim, pra igreja. Aí ela falou assim, é pra quem? Eu falei, pra mim, patroinha. Aí ela falou assim, pra você, entra, me paga daqui um mês. Aí já é a resposta que vocês precisavam. Você entendeu? Sim. E tudo que a gente assim tinha meio que visto, tinha que pagar luva, tinha que pagar não sei o quê. Mas você fala que era para a igreja. Sendo que o nosso ministério ia começar com eu, Rafaela, Milene e Sofia. E minha mãe, que até então... Não, até então a sua mãe ainda estava... não tinha falado nada ainda, né? A gente ia começar com eu, Lena... E Sofia. A família mesmo. E isso, realmente ali seria a família mesmo. Aí alugou o espaço. Aí então, fomos ver o espaço, muito grande, até porque para começar... Mas estava destruído. Estava destruído. E aí eu pedi até um prazo um pouco maior, para a gente dar uma
reformada no lugar. Minha mãe foi ver o espaço e quando a minha mãe viu, ela falou assim, não, isso aqui não é outra coisa senão a mão de Deus. E ali Deus já tinha falado com a minha mãe, eu não sabia que ela também iria nos apoiar. E ela, tadinha, ficou, meu Deus do céu, e agora, né? E ela pediu um gabinete, falou com o pastor, pediu liberação também, e ela veio nos apoiar. Então começou, eu, o Léo, as meninas, minha mãe, aí veio minha cunhada, meus sobrinhos. Começou a vir. Aí veio um casal de amigos com a filha, veio um outro casal com os 2 filhos, e começou, e Deus começou a trabalhar. Mas a gente começou cultuando o primeiro culto, tenho foto do primeiro culto. O bispo dirigindo, A gente nem colocou, né? A gente podia ter colocado. depois a gente pode até, depois a gente... na edição, lançar, né? O bispo dirigindo, eu tocando, a irmã Marlene sentadinha, eu, Léo, as meninas. A primeira mensagem lá. A primeira mensagem que pregou foi o bispo Vandinho. Que benção. Nesse espaço, né? E depois marcamos um culto de inauguração. Aí lotou, foram 100 cadeiras alugadas. Nesse primeiro culto de inauguração, Diaconisa Patrícia, isso eu preciso falar, né? Diaconisa Patrícia, que está conosco hoje, minha mãe convidou ela estava na loteria. Rafa e Léo vão dirigir um ministério e quero te convidar para lá. Minha mãe, onde? Aqui nessa rua, aqui, número tal. Ela, e eu vou lá. E ela foi e não saiu até hoje. Então, assim, a Patrícia, ela começou no primeiro culto na culto da inauguração, ela estava lá e ela está com a gente até hoje também. E nós começamos assim, pastor Fábio. E por respeito a uma... Não sei se posso falar isso. Não. A gente começou ali... Então corta aí. E começamos ali no Marco 2. E foi muito difícil. Até então começamos no Marco 2 com o nome da igreja, a igreja chamava IERD, que era a Igreja Evangélica Reino de Deus. Brigando com Deus. Isso. Brigando com Deus, isso aí, porque o que Deus tinha na nossa vida não era isso. Deus sempre também chamou para a família. Mas por quê? A gente, né, respeitou uma igreja, a Assembleia que tinha na frente. E isso ficou tudo muito claro também para os nossos irmãos, para os membros da nossa igreja. Quando nós abrimos com o IERD, e nós deixamos tudo muito, nós sempre fomos aquele tipo de pastores que na reunião de obreiro a gente passa todo, a planta toda e a gente define tudo muito junto. E em respeito a essa igreja, não colocamos a Assembleia de Deus, colocamos IERD. E até então a gente, com aquela coisa no coração, a gente, Assembleia. E quando eu pesquisei, né, e vi que a igreja ela não era convencionada e tal, e o pastor veio a falecer. E aí veio um outro pastor com uma outra direção, e aí foi o nosso ponto para poder mudar para a Assembleia de Deus, definitivamente. Aí vocês puderam mudar assim? Pudemos. Então, 2019... Nada na consciência. Também nós mudamos quando nós fomos convidados a participar da convenção. Ser convencionado para a gente ir para a convenção. E nós fomos convidados, e aí nós tivemos Hoje também... vocês são convencionados. Hoje nós somos convencionados, nós pertencemos a uma convenção CPADERD, nós pertencemos à CPADERD. Que é ligada à CGADB. Isso. E hoje, assim, mas sempre quem nos socorre? Bispo Vandinho. Então, assim, Bispo Vandinho hoje, para quem não sabe, da Missão Apostólica Luz do Mundo. Isso aí. Eu conheço, excelente homem. O que é no altar em casa. Isso aí. Né? E hoje ele está na cobertura de vocês ainda, como conselheiro, né? Isso. Pretendemos tirar isso. É amigo. Gente, para quem está chegando agora, você está na inauguração do Pod Família. Né? Hoje é o primeiro programa. Aproveitando você que está chegando agora, você está conhecendo um pouco da igreja, dos pastores, do ministério, como surgiu, da onde surgiu, quanto tempo tem. E a gente está aqui batendo um papo com o pastor presidente, o pastor Eliel Brito, e a sua esposa, a pastora Rafaela Brito. E você está vendo uma imagem passar aqui no fundo? Afasta só um pouquinho o copo, não sei se está na frente. Para quem não sabe, a nossa igreja ela é composta de alguns microempreendedores, né? E os pastores tiveram a ideia de honrá-los, né, trazendo aqui o comercial dos seus trabalhos. E se talvez você também trabalha, tem um serviço que possa servir à sociedade, queira divulgar,
vai estar o telefone de contato lá. Você pode entrar em contato e trazer também para cá a sua divulgação, e a gente vai passar aqui na telinha, tá bom? Aproveita enquanto está no início, né? E no início a gente encontra mais facilidade para poder entrar. Amém? É isso mesmo? É isso aí. E você também está acompanhando a programação, a gente vai falar sobre isso, a programação do ministério durante toda a semana. Queridos, nós estamos em semana de festa, né? O aniversário de 4 anos da DEF. E eu queria já fazer essa pergunta para vocês: por que a DEF? Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias. Esse é o nome a qual o Senhor colocou e que a gente sempre foi o que o Senhor sempre colocou no nosso coração para trabalhar com famílias. A gente nunca conseguiu enxergar uma pessoa, mas a gente enxergou a casa inteira. O pai, a mãe, os filhos. É muito difícil porque eu, na minha caminhada cristã, eu via muito, às vezes, só as mulheres caminhando, né? E os maridos, às vezes, mais devagar, né? E conforme a gente foi trabalhando com família, trabalhando com casais, nós fomos vendo a necessidade de envolver o casal, envolver os filhos no projeto igreja, né? Por que falo projeto igreja? Porque hoje, infelizmente, a igreja, a gente viveu um momento muito crítico nas igrejas, né? E hoje eu penso, e o pastor Eliel, que famílias é o projeto de Deus. Numa realidade, nós entendemos a seguinte coisa: famílias de pé, igreja de pé. Não adianta eu tratar a esposa e não tratar o marido. Na realidade, nós... Se equilibra. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: vamos tratar a igreja, porque tratar a igreja vai ser a solução para a família. Não, você trata as famílias. Porque se tiver problemas em casa, esse problema vai levar para a igreja. Então o que nós fazemos? Nós gostamos de tratar a família. Porque quando você trata a família, você traz solução para a igreja. Você traz alegria para a igreja. Porque é difícil, você está cheio de problemas em casa, você está sem controle em casa, e quando você chega na igreja, eu costumo dizer a seguinte coisa: o obreiro da portaria. O obreiro da portaria, se ele em casa não foi bem, não está bem com a esposa, não está bem com os filhos, esse obreiro não pode estar na portaria. Porque como é que ele vai receber a pessoa? Vai receber com cara emburrada, triste. A pessoa vai falar: paz do Senhor. Não, paz para você. Então nós entendemos o seguinte: quando você tem uma família feliz, você tem aquela esposa que é bem amada, o esposo trata bem. Quando você coloca ela na portaria da igreja, quando alguém vai chegar, paz do Senhor, ela abraça, ela beija. Agora aquela pessoa que é maltratada em casa, que não é compreendida, e quando chega na igreja, às vezes ela quer fechar a cara. Se uma criança corre, ela quer brigar com a criança, ela diz que o som está alto, ela reclama de tudo. Então quando você está bem em casa, quando você está bem com a família, querido, o som não te atrapalha, a criança que corre não te... Se a criança correr, alguém vai falar: poxa, a criança está correndo, é porque ela tem saúde. Por quê? Você está bem em casa. Então nós entendemos isso. Tratar a família é tratar a igreja. Quando você não trata a família, você vai ter problema lá na frente com a igreja. Então a gente trata a família. E também porque nós acreditamos que é o projeto, é o piloto de Deus, é a família. Deus nunca, engraçado também, né, interessante, que Deus nunca chamou Eva de Eva. Quem deu o nome de Eva foi Adão, né? Mas esse é papo de podcast, mas tudo bem. Mas Deus, quando chamava o Adão. Quem se apresentava ao Senhor era o Adão junto com a esposa, os dois juntos, né? Cabeça e adjuntora. Isso aí, cabeça e adjuntora. Por quê? Porque Deus sempre enxergou o casal como uma só carne. Então não adianta eu tratar. Isso aí.
Deus sempre enxergou o casal como uma só carne. Nunca de forma individual. Quando falar, vamos olhar para lá, que o diretor já está ali, ó. Tá bom, Olha para lá. aí você Nosso corta diretor essa parte. Jonathan. Deus sempre enxergou o casal como uma só carne, nunca de forma individual. O casal é chamado por Deus como uma só carne. Então, a responsabilidade de poder tratar famílias é justamente nessa área. Eu não posso tratar a esposa se eu não conhecer o marido. Eu não posso tratar o marido se eu não conhecer a esposa. Então, por isso o Ministério Restaurando Famílias é justamente para restaurar esses princípios da palavra de Deus. Isso é interessante, porque assim, toda palavra que sair do altar para o ouvinte, componente da família, um exemplo aqui, tá? Aí Deus fala assim, ó, Deus mandou fechar a boca. Aí fala, exemplo, fala para a disjuntora. Aí quando chega em casa, o cabeça quer abrir a boca. Então assim, eu acredito que esse nome, Restaurando Família, é mais do que profético. É mais porque a gente está tratando É literalmente... desafiador. Totalmente, porque a gente só pega família... Porque uma realidade, um dia desse eu estava conversando com a Rafaela, eu falei até assim, eu vou mudar o nome da igreja, eu vou botar Família Restaurada. Ele falou isso pra mim. Ele falou assim, Rafa, eu vou mudar o nome da igreja, eu vou botar Família Vou Restaurada. botar Família Restaurada. Mas meu filho, o reino de Deus é trabalho e serviço. Tem jeito, cara. Mas eu dou graças a Deus por uma coisa. Mas é gratificante ver a transformação. Porque Deus tem mandado famílias e a gente consegue ver a mudança das famílias, a gente consegue ver a evolução dessas famílias e isso é gratificante. Nossa, mas é muito, não O é cara pouco. entra carniça aqui, E desse jeito. daqui a pouco tá com um obreiro ali na porta. Exatamente. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus aí, mano. Rapaz, isso é tão profético muito bom. que eu vim parar aqui. Para quem entende sabe. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Né? Então funciona, irmão. Funciona. Queridos, eu creio que, eu tenho certeza que são 4 anos, ainda é início, né? Popularmente dizendo aí fora, a Rafa tem bastante experiência disso, diz que uma empresa, não que a igreja seja uma, mas é só para você possa entender, diz que uma empresa que sobreviva 5 anos, dá indício de que ela vai dar certo. Sim. Então, a instituição, o ministério aqui, está fazendo 4 anos. Como é que tem sido os desafios? Mas eu digo assim, eu não digo nem espiritualmente, porque isso aí a gente é assembleia de raiz, irmão. Sim. A gente sabe que para vencer o diabo é boca no pó, joelho na terra, monte, separação. Eu digo na sociedade. Foi até alguma pergunta. Quando nós estávamos no Marco 2, a nossa igreja, a gente tinha até uma certa dificuldade, mas nós tínhamos bastante pessoas que ajudavam e tal. E quando nós passamos a estar aqui No Nova Era, nós perdemos algumas pessoas. Eu costumo dizer a seguinte coisa, eu falei perder, mas eu costumo dizer que Deus tira algumas pessoas para que a glória seja dele. Desse jeito. Então Exatamente. algumas pessoas saíram do nosso ministério e alguns que saíram levou outros, porque nós tivemos algumas pessoas que saíram e alguns até contaminou outras pessoas e através de contaminar essas outras pessoas algumas saíram. Normal. Normal. Faz parte. Só que aí Deus entrou. E quando Deus entrou no negócio, quer dizer, Deus já estava no negócio, Sempre fez. mas quando essas pessoas saíram, nós chegamos a ouvir que o ministério ia acabar. Nós ouvimos na rua que a igreja fechou porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. Nós ouvimos isso, mano. E aquilo ali, quando nós ouvimos, nós falamos, Deus, tu tá no negócio, a casa é sua, a obra é sua, e depois outras pessoas, e Deus só tirou aqueles que abençoavam. E aí Papai do Céu surgiu no meio dos membros da igreja
um grupo chamado Os Valentes. Valente. Os Valentes. E querido, entende uma coisa? Valente, eles só têm força juntos, porque só ele não vai ter força, porque nós entendemos isso. Às vezes nós estamos no ministério que existe um que tem muita força, então ele quer aparecer que tem muita força. O meu dízimo banca a igreja. Aí Deus fala assim, você não sustenta a igreja, quem sustenta a igreja sou eu. Aí Deus vai lá e tira um, tira o outro, e Deus deixa só os valentes. Hoje nós temos os valentes. E aí, juntou-se os valentes aí, e graças a Deus nós estamos acertando tudinho já as contas da igreja, e Deus tem abençoado, porque a igreja tem crescido com esses valentes. Por isso que esse ano é o 4º ano vivendo a bondade de Deus. Realmente a bondade de Deus. Literalmente o que a gente viveu para completar esses 4 anos. Porque no tempo que alguns pensavam assim, agora fecha. Aí Deus falou assim, agora ela cresce. A minha mão vai fazer isso. Então, assim, eu posso dizer também, acredito que o pastor Léo concorde, nós inauguramos em junho de 2019, julho de 2019, e quando foi final de 2019 para 2020, veio a pandemia. E uma coisa, eu posso dizer para você que a pandemia não foi o nosso maior desafio, porque no período da pandemia, quando todo mundo veio aquela coisa do fica em casa, né? Fecha igreja, fecha isso, fecha aquilo. Nós ficamos 1 semana e meia com a igreja fechada. E isso marcou muito. Isso marcou muito na minha vida. Porque eu vi a gente começando a fazer live de casa. E um dia, eu vi que ele não estava legal com isso. E ele falou assim, ele chegou uma hora e falou assim, Rafa, eu vou abrir igreja. Aí eu falei assim, você é louco? Eu lembro que eu falei isso para o pastor Eliel. Eu falei, você é louco? Não pode abrir igreja. Ele falou assim, olha... Mas não tinha uma lei ainda. Mas não tinha lei. Não tinha. Tinha só aquela coisa do fecha tudo, fecha a porta, né? E eu lembro que a palavra do pastor Eliel foi, o dia que eu tiver medo de um vírus, eu não tenho autoridade para botar a mão na cabeça de ninguém e pedir para o Senhor curar. Foi a palavra do pastor Eliel. Ele falou assim, eu vou abrir a igreja, nós vamos fazer o culto de forma remota, vamos botar álcool em gel, vamos botar cadeira espaçada. Todos os padrões a gente seguiu, todos. Sim. Mas ele não fechou, por incrível que pareça. Na verdade, isso veio depois. Isso veio depois, mas a gente já estava cumprindo antes. A primeira ordem era fechar. Fechar. Isso aí, mas não tinha lei. Em Nova Iguaçu, o prefeito ele não acatou essa ordem. Sim. Porque o presidente deixou isso a cargo dos estados e municípios. Isso, eu lembro. E aí o nosso prefeito ele não acatou para a igreja. Sim, eu estava ministrando num culto, sem querer cortar a senhora, eu estava ministrando num culto e a polícia parou na porta. Na hora da mensagem, a polícia parou, aí o pastor, graças a Deus, teve essa visão, né? Que a gente ainda não estava, não tinha lei para poder fechar as portas, né? Que ainda tal. Aí ele pediu para a gente poder separar as pessoas e tal. Foi aquela toda burocracia e começou. Cadeira com X, cadeira sem, né? Mas depois continuar. E ali a gente falou, primeira coisa, né? Vovó Ruth, a senhora fica em casa. Mamãe também. Sim. A minha mãe e a vovó Ruth não tinham os idosos, né? Os idosos e pessoas com predisposição a algumas doenças. A gente pediu para que ficasse em casa e fomos com aquela galera do peito aberto para poder continuar as programações da igreja. 2020 foi o ano que nós mais crescemos. Eu ouvi muito testemunho disso. Incrível que pareça, foi o ano que a gente mais cresceu. E o maior desafio não foi a pandemia do nosso ministério. O maior desafio foram os crentes. Infelizmente, pastor Fábio. Foi a questão de dizer que a gente era rebeliado, toda essa história, tudo foi o nosso maior desafio. Na realidade, nós tivemos um desafio muito grande, porque eu particularmente fiquei 23 anos no ministério, e quando eu saí, esse ministério espalhou que a gente era rebeliado. Eu ouvi até,
vocês são amaldiçoados. Esse ministério proibia alguns membros deles de ir na nossa igreja, alguns até iam, outros não iam. Por quê? Porque o seu líder proibia deles ir na nossa igreja, e aí ele falava para as pessoas que a gente era rebeliados, daquele negócio, se você não está comigo, você é contra mim. Eu entendo que o reino de Deus ele não pode ser assim. Então, mas cada um ver. E hoje, eu e o pastor Eliel, nós somos os maiores apoiadores de qualquer pessoa que quer abrir ministério. Na realidade, aqui mesmo na rua tem um pastor aqui próximo que ele está construindo aqui. O pastor Eliel falou: rapaz, no dia da inauguração te dou cadeira, leva o som, vamos embora, vamos fazer um barulho aí. Isso aí. É porque reino, né? é reino. Mas na realidade Nunca foi sobre a minha igreja, que a igreja não é nem nossa, a igreja é do Senhor. A palavra de Cristo para Pedro, quando ele fala: Pedro, tu me amas. E Pedro fala: eu te amo. Tu me amas? Depois que Cristo ressuscita, né? Ele fala: Senhor, eu te amo. E depois ele pergunta a terceira vez. E Pedro responde: tu sabes. E aí Cristo fala: apacenta as minhas ovelhas. O maior erro do pastor é achar que a ovelha é dele. É o maior erro do pastor, é achar que a ovelha é dele. A ovelha não é nossa. A ovelha é de Cristo. Ele é o pastor. Ele é o sumo sacerdote. É Cristo. E nós precisamos entender que existem tempos, momentos, né? E eu costumo dizer que a melhor forma de se manter uma ovelha é oferecendo pastos verdejantes, águas tranquilas, é para essa ovelha. É a melhor forma de manter a ovelha no pasto. A hora que ela encontrar um pasto mais verdejante, uma água mais tranquila, ela vai. É simples. E aí hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Hoje nós pertencemos a uma comissão, um ministério. Hoje passa perto da gente, não tem como falar, né? Mas eu dou graças a Deus por uma coisa: nós nunca usamos esse altar para falar o nome e negredir algum ministério, mas nós passamos por isso. Então hoje eu entendo uma coisa: hoje o seu pastor Fábio, você está conosco, mas eu entendo uma coisa: se amanhã você chegar e falar assim, pastor, não quero mais estar no ministério, Deus falou comigo para mim ir para outro lugar, Vou para onde? e eu entendo uma coisa: eu vou orar, vou apresentar, vai ser bênção, porque eu entendo assim, o reino tem que ser assim. Há uns mais ou menos um mês atrás, eu tive que dar uma carta de mudança para uma pessoa, e o pastor dele me ligou e falou assim... O pastor, na verdade, que ia receber ele. Isso, né? O pastor que estava recebendo ele, me ligou e falou assim: pastor, eu queria te conhecer. Eu falei assim: por que, varão? Ele falou assim: o seu membro fala muito bem de vocês. E eu falei: varão, mas eu não tenho nada que falar mal dele. E eu peguei, fiz uma carta e eu falei assim: meu querido, o membro que eu estou mandando aí para você, que eu estou mandando essa carta para você, sempre foi bênção na nossa igreja. Só que por uma perca, ele teve a perca da sua esposa, então ele não conseguia mais estar conosco. O último culto que ele veio, ele chorou bastante. Ele ligou para mim e falou: meu amigo, eu não consigo mais, pastor, eu não consigo, porque tudo me lembra, tudo me faz lembrar. E de fato isso é uma verdade. Então eu virei para ele e falei: meu querido, faz o seguinte então, só não fica longe, procura uma igreja com você fique perto. E ele foi para essa igreja, o pastor me ligou, e aí a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: poxa, eu queria muito te conhecer, queria que você viesse ministrar uma palavra aqui. Eu falei assim: mas por causa de que? Ele falou assim: eu nunca recebi alguém que fale bem do pastor e o pastor fale bem da sua ovelha. Eu falei: meu querido, mas eu não tenho nada que falar mal dele, sempre foi bênção. Porque a gente vê muito por aí: enquanto você está comigo, eu falo bem de você, quando você sai, eu falo mal de você. Eu não entendo isso, porque a bênção que você foi quando você estava comigo, você tem que ser bênção também quando você sai. Eu entendo assim. Então, eu dou graças a Deus. E de fato por a gente isso. nunca usou o púlpito para falar mal de qualquer ovelha que saiu desse ministério. Nunca. Acredito. Acho que o pouco tempo que você está aqui já percebeu. Não tem nem via de crescimento. Até porque o púlpito ele é para ensinar, é pedagógico mesmo, é para ensinar o caminho, né? A gente sempre usou o púlpito para ensinar. Então, você está conhecendo o ministério ADEF
onde o pastor Eliel preside e a pastora Rafaela. Daqui a pouco, já eles vão dar aqui a localização da igreja, né? Os dias de culto, apesar de estar passando aqui também, vão falar sobre os 3 dias de festividade. E eu queria lançar esse desafio para você, porque tem muita gente que ele é assim, ele quer tomar a decisão certa, porém a sua base é errada. Como é que é isso? Ele quer tomar a decisão certa de congregar, de estar em comunhão, de ser pastoreado, de ser discipulado, de ser acompanhado por um homem, uma mulher de Deus, porém, ele fica indo na ideia de pessoas que nem conhecem vocês. Então, esse programa aqui, eu acredito também que vai servir de ferramenta para você decidir. Você que mora na região, tem como vir até o ministério, por mais que não more aqui perto. Não foi um ministério que nasceu no monte, nada contra, né? Mas, né? O pastor Eliel não botou a mão na cabeça dele mesmo, né? Não foi um ministério que saiu rebeliado de um ministério, nada disso. Foi tudo direcionado por Deus, teve um crescimento e um direcionamento por Deus. Vocês se importam de falar a idade? Não. Não? Eu tenho 39. 39. Pastor Eliel vai fazer, dia 29 desse mês, 47. 47. Mas com aparência de 27. O mais lindo das galáxias. Pastores novos, queridos, mas com grandes experiências. Eu sou suspeito para falar porque eu já os conheço já de tempos atrás, né? Mas eu vou ser muito sincero. Desde os 16 anos eu te conheço. Então, eu tinha, não lembro, 14, por aí. Então, assim, eu já os conheço bem antes, porém, quando eu vim congregar aqui, eu tive que saber o básico. Qual é o básico? O básico é se Deus estava com vocês. Isso é normal, né? Isso é o básico, irmão. Porque não adianta isso aqui está lotado, vir todo mundo e Jesus não vir. Jesus não vem. Aí não tem. Então, assim, eu fui impactado aqui pela presença de Deus. Tenho sido todos os cultos. E eu te convido a você estar conosco. Já estamos entrando aqui na linha final. Mas eu queria fazer aqui uma última pergunta e deixar bem à vontade para ambos responder ou dividir a resposta, como tem sido feito aqui. Eu queria saber qual os projetos futuros da DEF. Nossa, tem muitos aí. Cita aí, pelo menos um. Um dos nossos maiores projetos é o crescimento da igreja. E nós temos um projeto da ADEF Kids. ADEF Kids? Isso, ADEF Kids. Eu vou fazer um programa aqui, Kids, varão. Deus me guarde, mas eu vou fazer. Pode ser loucura para algumas pessoas, mas Deus colocou no nosso coração que a igreja de criança não tem tia, tem pastor ou pastor. E Deus colocou no nosso coração da gente ter essa igreja aqui, mas consagrar um pastor e pastora para eles. Porque eles precisam entender o que é a igreja. Porque às vezes a gente coloca uma salinha e a criança cresce não entendendo o que é. Aí aquele negócio de tia para cá. Não. A igreja de criança tem pastor e pastora. Falar de Jesus. Isso, eles têm que cantar. Precisa ser assim. Eles têm que louvar, orar. Eles têm que dar uma saudação. Até para prepará-los para um momento do culto. Eu costumo dizer que a criança não é o futuro da igreja. A criança é o presente da igreja. Porque se no presente a gente falha, ali na frente já deu ruim. Daqui para 2, 4, 5 anos. E um dos projetos da nossa igreja, a segunda-feira que passou agora, completou 2 dias, que é o crescimento da igreja. Por enquanto, hoje é um ponto de pregação lá em Comendador Soares. Mas nós cremos que muito em breve isso será uma igreja grande. Deus vai abençoar aí, Deus vai abençoar. Nós vamos conquistar um local grande lá e está. Na verdade, essa semana foi a segunda semana. Foi a segunda semana, já não cabia mais ninguém, tinha que botar cadeira. A Renata me mandou uma mensagem hoje pedindo mais cadeiras para a semana que vem. Então estão crescendo. Nós vamos aqui um dia estar arrumando já um local lá para a DEF, botar lá a DEF bem grande lá e está crescendo. Então
Deus tem abençoado, Deus tem aberto os lugares. Nós estamos no coração aí agora com uma outra região. Isso. Daqui uns tempos você vai estar sabendo aí. Deus colocou no nosso coração um projeto já em outra região aí já. Nós estamos sondando com uma pessoa aí já. Da gente está abrindo também neste outro local também. E vai ser bênção de Deus também. E o ministério vai crescendo, Deus vai abençoando. Deixar aqui já no ar aqui que o meu chamado é para ficar com vocês. Oh, glória! Então, a DEF está em crescimento, venha fazer parte dessa família. E onde nós estamos situados? Rua Castor, número 138, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E quero deixar aqui um aviso, né, ao pessoal que queima a igreja por conta de localidade. O Nova Era, ele já foi um bairro, pastor Fábio, muito violento. Eu lembro. Muito, não é pouco, muito. E pela graça de Deus, nós temos membros que moram aqui, inclusive você não está vendo, mas tem gente assistindo aqui essa live aqui atrás, que são moradores desse bairro. E nós temos outros membros também da igreja que são do bairro. E para a glória de Deus, a gente pode dizer isso, o bairro já foi perigoso, hoje ficou o estigma. Ficou essa mancha, né? Que aos poucos a gente está revertendo. Vocês foram plantados aqui para isso. Exatamente, eu não tenho dúvidas, né? Tanto que hoje todo mundo me pergunta onde fica a igreja. Eu falo assim, ó, próximo da antiga esquina do pecado, hoje conhecida como esquina da salvação. Isso aí. Olha, gente, não menosprezando os demais ministérios que já faziam parte aqui. Não, jamais. Não é isso, sabe? A gente está lançando aqui, são palavras proféticas. Bem? Exatamente. E dias de culto. Dias de culto, terça, 19h30, culto terça profética. Quarta, 9 horas, consagração. Sexta, cura e libertação, 19h30. Domingo, 9 horas, EBD. E à noite, às 18 horas. Nosso culto de domingo começa às 18, para acabar um pouquinho mais cedo, e vai até às 20 e meia. Né, 8 e meia. Mas começa às 18 horas, no domingo, à noite. E segunda-feira, né, no ponto de pregação lá em Comendador Soares, com a direção da pastora Sirlene Costa, o nosso ponto de pregação lá na rua Wilson. Eu vou botar o endereço ao lado do Vasquinho de Morragudo. Próximo na rua do Vasquinho de Morragudo. Não tem. Você vai escutar o barulho. Vai escutar lá o barulho, 19 horas. E para você que gosta aí de um culto de Deus, um culto cheio da presença de Deus, dia 27 de outubro é a gente fazia sempre mini vigília, mas começaram a reclamar conosco que mini vigília não dá, que acaba muito rápido, e então estava sendo tão bom que o pessoal queria já fazer vigília. Isso, então dia 27 de outubro será a nossa vigília. Tá escasso, tá? Grava aí, ó, grava na sua agenda aí, dia 27 de outubro, vai ser uma vigília que vai tremer, impactar. Vai ser bênção de Deus. Vamos lotar essa casa aqui, vamos encher de Deus este lugar. E não se esquecendo que nós estamos em semana de festa. Semana de festa. Quais são os 3 dias de culto que vai ter? Sexta, sábado e domingo, dia 25, 26 e 27. Sexta agora. Sexta-feira agora, né? 25, 26 e 27 será a nossa festividade. Sexta-feira começando às 19h, quem prega é evangelista Maicon Nascimento. Sábado, pastora Sirlene, 19 horas também. E domingo às 18 horas, nosso pastor Fábio encerrando a festividade. Esse ano, por decisão minha do pastor Iriel, a gente sempre decide tudo muito junto, né? E por nossa decisão, nós não quisemos chamar ninguém de fora, nós queremos honrar os de casa. E então esse ano, todos os que estarão ministrando serão pratas da casa, né? Eu vou estar só sentadinho com o pastor Iriel, só assistindo. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. E Deus nos colocou lá esse tema, vivendo a bondade de Deus. Porque se hoje estamos de pé, se hoje o Ministério ADERF está de pé, é pela bondade de Deus. Porque se não fosse a bondade de Deus, esse ministério não estaria de pé. Mas pela bondade de Deus nós estamos aqui. Deus tem trago famílias, Deus tem abençoado este lugar. Então eu te faço esse convite. Você que está aí, eu costumava dizer no passado, você que está desigrejado, venha estar conosco e venha receber uma palavra de Deus para o seu coração. Bênção de Deus, queridos.
Esse é o Ministério DEF. Você conheceu um pouquinho aqui do pastor Eliel, pastor presidente, da pastora Rafa. Não estava no roteiro, não estava no script, mas eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a vocês por ter me recebido, fazendo com que o passado fosse fazer o seu papel, que é ficar no passado, e a gente dar continuidade ao projeto de Deus daqui para frente. Muito obrigado, pastor Eliel, pastora Rafa, muito obrigado de verdade. Eu costumo dizer que a gente consegue identificar em amigos, não é no dia do churrasco, é no dia que falta carne, é no dia que falta o carvão. Aí a gente vê quem está com a gente e quem não está. Então, eu mais uma vez agradeço a vocês. Tenho a certeza que pessoas que têm sido também impactadas ainda não chegaram, talvez pela sua timidez, mas também sou muito grato pelas ferramentas que vocês são, né? O pastor Eliel, ele é um pouquinho mais batistão, a pastora Rafa é um pouquinho mais acelerada, e um é o freio do outro. Né? Sempre. Um é o freio do outro. Eu vou perceber que a pastora Rafa fala baixinho, né? Bem tranquila, bem zen. Eita glória! Amém? E chegamos ao fim. Um grande abraço para você, para a sua família. E seja muito abençoado. Fica na paz. Quero agradecer aí você também que esteve aí assistindo aí. E no próximo vai ser bênção de Deus para a sua vida aí. Não perca. Vem, assiste aí. Tem que se inscrever no canal nosso, né, irmão? Se inscreve aí no canal. @derf.família. Se inscreve lá no nosso canal. Assina aí o Para sininho. você estar lá assistindo. Compartilhe, irmão. Isso. Compartilha. Manda um link até para quem não te conhece. Isso. Amém? Manda pra Faça gente. o reino de Milhão. Deus crescer. Paz. Obrigado, gente. Paz. Deus abençoe a vida de vocês.